Graça e paz, amém? Hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês a respeito do agir na vontade de Deus, sobre compreender a vontade de Deus e sobre agir em favor no caminho dessa vontade. Para isso eu vou trazer o exemplo de Ruth. A história de Ruth começa com Elimeleque, que morava em Belém, era casado com Noemi, tinha 2 filhos. E houve uma escassez muito grande de alimento, de colheita em Belém. E eles foram para a cidade de Moabe, para as terras de Moabe. E chegando nessas terras, eles se estabelecem lá e Elimeleque falece, morre. Fica apenas Noemi e seus filhos, seus 2 filhos. Eles casam com 2 moabitas, Orfa e Ruth. E depois de um tempo, os filhos também falecem. E fica apenas a viúva, as 3 viúvas, né? Noemi, a mãe, e Ruth e Orfa, que são as noras. A partir daí, Noemi fica sabendo que a escassez de Belém já havia cessado e que elas poderiam voltar para a terra delas. Ela poderia voltar para a terra dela. Então, ela resolve voltar para o seu povo. E convida as suas noras para irem com ela. Nesse convite, a Orfa, as 2 aceitam, seguem para lá, mas depois a Noemi, ela sugere, olha, volta para a tua terra, para a tua casa, para o teu Deus. E estabelece tua vida, refaz a tua vida, casa de novo, vive a tua história. Orfa aceita o conselho de Noemi e retorna para a sua casa, para o seu povo, para a sua fé, para o seu Deus. E Ruth não, bate o pé e diz, eu vou com você, Noemi. E Noemi, rapaz, volta para tua casa, eu não tenho como te dar um outro marido, eu não tenho como ter filhos para te dar outro marido agora. E Ruth insiste. E nessa insistência de Ruth, ela declara a sua nova fé. Eu vou ler aqui o Ruth, capítulo 1, versículo 16, para comprovar o que Ruth disse naquele momento. Não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que vá, onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ali Ruth está declarando a sua fé no Deus de Noemi. A partir daí, elas seguem para Belém. Chegando lá, as pessoas já reconhecem Noemi, que retornou. E ali é a virada de chave para Ruth. Por quê? Primeiro, ela já declarou no Deus que ela crê no Deus de Noemi, que Ruth crê no Deus de Noemi. Então, a partir dali, era entender a vontade de Deus. Ela já entendeu que a vontade de Deus era tê-la no seu povo. Era que ela cuidasse da sua sogra. Porque o nosso papel é cuidar das pessoas. Então, ela compreendeu isso. E mesmo as 2 sendo viúva, ela, mais nova, tinha mais chance de casar de novo e dar uma vida melhor para a sogra, para a Noemi, do que a Noemi se estabelecer sozinha. Então, a partir disso, dela entender que o propósito dela era cuidar de Noemi e ter um futuro dentro da religião de Noemi, que era acreditar do Deus de Noemi, que esse Deus tinha um propósito na vida de Ruth. A partir daí, ela compreende isso e começa a segunda etapa, que é o agir na vontade de Deus. Ela entendeu a vontade de Deus, cuidar de Noemi e ter um propósito, um futuro dentro da vida dela, da família dela, reconstruir a família dela, de Ruth e de Noemi. E ela agora precisa agir nesse favor, porque não adianta a gente entender, Deus quer que eu tenha, que eu faça, que eu seja, mas e aí? Qual é a minha ação hoje? Não é ajudar Deus no propósito dele,
mas sim caminhar junto com Deus no propósito dele. Porque não adianta a gente ficar sentado, olhando pro teto de boca aberta, esperando as coisas caírem. A gente tem que ter fé, sim, mas a fé sem obras é morta. A gente tem que ter obra. E uma delas, Ruth executou. A gente está aprendendo hoje com o exemplo dela. Ruth foi nos campos recolher espigas espigas de trigo que tivessem sido caindo durante a ceifa, para que pudessem alimentar ela e Noemi. Então ela foi agir, ela disse, ela não esperou. Ela foi lá fazer tudo de acordo com as regras, né? As leis que tinham as leis de convivência que tinha o povo. Ela respeitou as regras do povo, respeitou as regras de Belém, do povo de Noemi. E seguiu, foi lá catar as espigas de trigo dela e foi para alimentar ela e Noemi. Nisso, Boaz, que era um parente próximo de Noemi, viu a situação, reconheceu ela, reconheceu a atitude de Ruth de cuidar da sua sogra, de respeitar as regras, de respeitar as leis que caíam sobre eles, e a considerou uma pessoa virtuosa e, em seu favor, fez diversas coisas. Deu mais cevada, ajudou elas na colheita, enfim. A partir daí, Noemi orienta de acordo com as regras do seu povo a Ruth, e a Ruth vai lá em Boaz e consegue que ele se interesse por ela, principalmente por seu caráter, e que case com ela. Eles se casam, certo? E tem um filho. O filho se chama Obed. O filho de Ruth e Boaz se chama Obed. E é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Ou seja, Ruth agiu, foi atrás de comida para sua sogra, se submeteu às alternativas que tinham naquele momento para buscar uma solução de ajudá-la, de reconstruir sua família, que era Boaz, que de acordo com as regras do povo era o parente mais próximo. Tinha um outro que rejeitou o poder de resgate e acabou ficando Boaz. E Boaz cuidou dela, cuidou da família, teve esse filho, e ela entrou na genealogia de Jesus. Simplesmente isso. Então, o propósito que Deus tinha na vida de Ruth não foi apenas, não passar fome. Ela entrou na genealogia de Jesus. Ela entrou na descendência de Jesus. Então, o papel de Ruth era muito maior. E ela, compreendendo a vontade, sendo submissa à vontade de Deus, e compreendendo isso, ela agiu em favor da vontade de Deus. Então, ela agiu na vontade de Deus. Ela entendeu e seguiu aquele caminho. Então, que a gente possa fazer dessa forma. Entender a vontade de Deus, mas que a gente possa arregaçar os braços e fazer. Né? E seguir. Entender, respeitar a vontade dele, respeitar as regras, respeitar as leis, mas agir na vontade de Deus. Sem a pressa, sem tomar o controle, como a gente já falou, mas que a gente também precisa tomar uma atitude para poder conseguir que essa vontade de Deus se cumpra. Amém? Que Deus lhe abençoe.